Olá, turma, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do corpo humano. Eu sou Juliana, professora de vocês de ciência, e esse é o professor Idálio. Oi, turma. Hoje nós vamos ver um assunto muito importante. Nós sabemos que o nosso corpo ele é muito inteligente, ele cuida do nosso bem-estar, da nossa saúde e ele faz com que a gente consiga sobreviver no mundo. Porém, existe um sistema do nosso corpo que é muito importante, né? Isso mesmo, professora. É o sistema reprodutor. O sistema que faz com que os nossos órgãos do sistema reprodutor possam garantir a nossa existência na Terra, né? Os nossos filhos, os netos, bisnetos, sistema reprodutor. Ele tem essa função de deixar nossos descendentes. Mas acontece um assunto muito chato com algumas crianças. E esse assunto é chamado de violência sexual infantil. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. E para isso nós temos o que, professora? Nós vamos passar para vocês um videozinho bem curtinho, bem legal, sobre esse assunto, né, de violência sexual infantil. E quero que vocês prestem bem atenção, viu? Que a gente vai fazer pergunta quando voltar. Fica com o vídeo. Isabela, toda bela, era uma menina linda. Aonde chegava era elogiada por sua formosura, simpatia e bom comportamento. Fazia amigos rapidinho, adorava conversar, inclusive com adultos. O vizinho Rodolfo era mais velho e também adorava conversar com Isabela. Às vezes, eles passavam horas falando sobre o dia da menina, os estudos e a rotina da casa dela. Na mesa do jantar, com a família reunida, Isabela conta a seus pais que o vizinho Rodolfo a convidou para passar o fim de semana com a família dele num sítio. Deixa, pai, deixa, mãe, por favor, deixa eu passear com o tio Rodolfo. Tudo bem, filho. Eu vou trabalhar e somente para cuidando do vizinho. Acho que não tem problema. O Rodolfo é conhecido da família. No passeio, Isabela achou estranho, porque não havia mais ninguém no sítio além dela e do tio Rodolfo. Ele não parava de tocar no rosto dela e querer abraçá-la. O tio Rodolfo puxa Isabela pelo braço e fala que vai ensiná-la uma nova brincadeira. A menina não gosta da ideia e o homem acaba ficando bravo. O que eu faço agora? Peça ajuda, Isabela. Você não tira o celular do bolso, lembra? Ligue para sua mãe, conte tudo o que aconteceu e peça para ela ligar para a polícia. A polícia chega e prende o tio Rodolfo. Graças às conversas com sua mãe e às orientações que recebeu, Isabela escapou de uma fria daquelas. O tio Rodolfo tentou abusar sexualmente de Isabela, uma criança. Esse é um crime grave. A pena para quem faz isso é de 6 a 10 anos de prisão. O número de crianças e adolescentes que sofrem ou sofreram abuso sexual tem crescido no Brasil. E o pior, as crianças são cada vez mais novas. Um estudo do Unicef revela que 49% das crianças que sofrem esse tipo de violência dentro de casa têm entre 2 e 5 anos. Por cada 10 casos registrados, em 8, o abusador é conhecido da criança. Essa pessoa, na maioria das vezes, é alguém de quem ela gosta e em quem confia. Quase sempre o agressor convence a criança a fazer o que ele quer com recompensas ou ameaças. Desconfie. Qualquer comportamento suspeito deve ser conversado com um adulto de sua confiança. Pode ser o pai, a mãe, um professor ou até mesmo um amigo. A polícia também pode ajudar. Não tenha medo nem vergonha de falar sobre o assunto. Então, turma, vocês prestaram atenção no que aconteceu no vídeo? É que dá um pouco de medo, na verdade, né, professor? O que foi que aquele vizinho queria? Então, gente, o que é que vocês acham? Que o vizinho estava lá começando a tocar em partes, né, que a menininha não estava gostando, não é mesmo? O que aconteceu com ele? Ele foi preso. Então, isso é algo muito importante. Aonde a gente pode e não pode tocar nas crianças, professor? Hoje nós vamos aprender isso usando o sistema do semáforo, que nós conhecemos bem. Quais são as cores do semáforo, professor? Eu lembro que é o verde, que significa seguir no trânsito. Tem o amarelo, que é o de atenção. Atenção, pare. E tem o vermelho, que esse sim é para parar. Não é isso, professor? Não pode continuar de jeito nenhum no vermelho. Ou seja, o verde pode. Então, pode passar a mão, nós vamos pensar. O amarelo, atenção, pare, não pode.
E o vermelho, pare. De jeito nenhum isso pode acontecer. Corra, se afaste, saia de perto dessa pessoa. Então, o semáforo do corpo humano tem a ver com a questão da onde pode e não pode receber toques, né? Contato. Então, a gente trouxe para vocês o nosso semáforo do corpo humano, feminino e masculino, a menininha e o menininho. Então, a gente agora vai saber, no nosso modelinho que vocês vão ter que fazer, aonde a gente pode e não pode tocar na menina, professora. Como Na é que menina, fica? é normal a gente tocar no cabelinho. E no menino é normal? No menino também, professora. É normal tocar no cabelo do menino, fazer um carinho, alisar. Outro lugar que é normal tocar. Acho que no ombro, né, professora? Dar aquele toque, chamar atenção às vezes, né, quando está conversando muito. Então, é normal tocar no ombro. Tocou, sem maldade. Mas aonde a gente deve ter atenção nos meninos? E nos meninos, a gente deve ter atenção quando o toque começa a ser na perna, na coxa, quando começa a ser no braço, né? Aquele toque com força, segurando, né? Aí já tem uma maldade, né, professora? Nas meninas também. É muito importante que você não deixe as pessoas tocar na sua perna. Ela é um lugar que não deve ser tocado. Então deve ter muita atenção. Pare. Diga à pessoa, pare, não quero. Outro lugar também, como a professora Idade disse, no braço. As pessoas podem pegar com força e lhe puxar para um lugar que você não vai gostar. Então, cuidado quando alguém pegar com força o seu braço. Não, atenção. Fuja de perto dessa pessoa. E lugar que de jeito nenhum pode tocar nos meninos. Não pode, de forma alguma, tocar nas nossas partes íntimas, não é mesmo? Não pode, de jeito nenhum, né? Toques, carinhos, contato próximo, nunca. Se alguém chegar próximo à sua parte íntima, menino, grite, corra, saia de perto, porque isso é um abuso. Nas meninas também, de jeito nenhum pode se tocar nas partes íntimas. Outra parte íntima da menina que não pode ser tocada é a parte dos seios. De jeito nenhum as pessoas podem encostar nessas partes aqui. Outro local que é muito perigoso as pessoas tocarem, professor Idade. Na nossa boca, na boca das crianças, né? A gente não pode deixar que encostem, que dê beijo, que faça carinho, né? Então, são lugares que podem, então, ser utilizados com maldade. Fechar a nossa boca para impedir que a gente grite, que a gente peça socorro. Então, não é legal, não é normal, nem possível tocar nas bocas das crianças. As únicas pessoas que podem ter esse contato é a mãe, quando vai dar banho na criança, quando a criança ainda não sabe tomar banho, ou quando a mãe leva a criança ao médico. É normal tocar nessas partes, mas fora essas pessoas, ninguém pode chegar nessas partes. Essas partes aqui são consideradas partes íntimas e é necessário que as pessoas fiquem longe, suas mãos não encostem lá. Então, hoje nós aprendemos esse modelinho e vamos aprender também a diferença entre abuso sexual infantil e exploração sexual infantil. O abuso sexual infantil é quando adultos, né, pessoas geralmente mais velhas que nós, como adolescentes, os próprios adultos ou até idosos, sejam eles do sexo masculino, do sexo feminino, quando eles tocam nas nossas partes íntimas, quando eles nos abusam, quando eles tocam nas partes que são próximas com maldade. Então isso é considerado abuso sexual. Mas também, professora, não é só o toque, não é só o contato. Quando esses adultos eles têm intenção de mostrar imagens de atos sexuais, quando eles têm intenção de causar um desconforto, né, de pedir uma foto, de pedir um contato físico, né, isso também é considerado abuso. E abuso sexual a gente sabe que é crime. Mas diferente do abuso, nós temos a exploração sexual. A exploração, ela acontece quando o adulto pega a criança para fazer um ato sexual ou alguma coisa que chegue perto dos seus Órgãos íntimos, como a gente viu aqui, ou aqueles que é de extrema atenção,
e em troca disso dá água à criança, oferece dinheiro, oferece um lugar para as crianças dormir, que existe muita criança de rua que não tem casa, então eles se aproveitam dessas crianças, em troca dessas relações eles dão onde ela dormir, uma cama, dão um alimento. Isso é exploração sexual infantil e isso também é crime, leva para a prisão. Outra coisa que acontece muitas vezes é que essas pessoas, elas fazem o quê? Elas comércio, né? É um comércio. Elas pegam a criança e vendem por algum tempo a outra pessoa e essa pessoa irá pagar e o adulto vai ficar com o dinheiro da criança e ainda vai dar algum agradinho a ela. Então isso é exploração. Quando alguém oferece algo em troca daquele momento em que vai tocar nas partes íntimas ou que vai ter alguma relação sexual com a criança. E que não pode acontecer. Isso jamais pode acontecer. E geralmente isso ocorre em hotéis, em bares, até mesmo na rua, né, com as crianças que não têm onde morar. E geralmente essas crianças que acontecem esses crimes são crianças menores de 13 anos de idade, muito novas. E também mais da metade dessas crianças ela tem entre 1 a 5 anos, ou seja, o seu sistema, né, o desenvolvimento do sistema reprodutor dessas crianças não está nem desenvolvido ainda, ou seja, elas não estão preparadas para isso. Isso se torna um trauma tanto fisicamente como mentalmente nessas crianças. Exatamente. E professor Idário, o que é que a gente pode fazer para evitar isso? Então, professora, a gente já sabe, né, que evitando divulgar fotos nossas, né, fotos, até aquelas fotos que são íntimas, evitando também a gente entrar em contato com desconhecidos. Lembra que os nossos pais já pedem, né? Não falem com estranhos, porque muitos dos estranhos podem ser esses abusadores, porque a gente sabe que os abusadores são conhecidos como pedófilos. Isso. Então, os pedófilos são essas pessoas, muitas vezes desconhecidas, que a gente tem que evitar estar perto, evitar ter contato. E também, professora, a gente tem que evitar que toque nas nossas partes íntimas, né? Porque a gente sabe que só as nossas mães, muitas vezes nossos pais, quando a gente não tem mãe, só essas pessoas de extrema confiança que podem entrar em contato. Até porque existem pedófilos até dentro da sua própria família, pessoas de má fé que vão fazer esse abuso com a criança. Pessoas próximas, como vizinho, parentes, ou até mesmo pessoas que frequentam a mesma igreja que ela. Então, existem pedófilos em todo lugar. E eles não têm relação a ser pessoas que têm pouco ou muito dinheiro. Pode ser qualquer pessoa e de qualquer idade. A partir da adolescência até um senhor, ele pode também ser pedófilo. Então, a idade é muito grande. E é difícil para a criança quando isso acontece, porque ela fica com medo. E muitas crianças não sabem nem que isso está acontecendo, porque elas não teve esse contato, elas não tiveram essa aula, elas não sabem o que pode e o que não pode ser tocado. Hoje você está aprendendo e você deve ensinar as outras crianças o que pode e o que não pode ser tocado no seu corpo para evitar isso. E se isso já estiver acontecendo, como a gente age? Exatamente. Quando a gente conhece aquelas pessoas que sofrem por abuso, ou quando nós mesmos, né, as crianças, sofrem abuso sexual, a gente pode entrar em contato com as pessoas que mais confiamos, os nossos pais, né? A gente deve falar para eles, a gente não deve manter segredo, não deve manter escondido, nem ter medo. Se for ameaçado, não pode esconder. Que também acontece, não é mesmo, professora? A gente tem que manter esse contato, né, de falar a verdade, sempre se abrir com os nossos pais, para evitar que isso se repita, para evitar que outras crianças possam sofrer com isso. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é entrar em contato com as pessoas mais confiáveis, né, os nossos pais, avós, tios, aquelas pessoas da nossa família que a gente confia. E também, professora, a gente pode ligar para um número específico para essas denúncias, que é o Disque 100, 100. O Disque 100, ele é exclusivo para esse tipo de denúncia. Não precisa ter medo nem vergonha, porque você não vai se identificar, você não vai falar seu nome, você apenas vai contar que foi uma vítima desse tipo de violência. E também temos o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, ele está ali para ajudar as crianças com os seus direitos.
Ou seja, ele vai lutar a favor das crianças para colocar esses pedófilos na cadeia e fazer com que eles saiam de perto de todas as crianças e isso não volte a acontecer. Então é muito importante que a gente tenha anotado o número do conselho tutelar da nossa cidade, para que assim, que se for preciso, entrarmos em contato com o conselho tutelar. Gente, nunca é culpa da criança o que acontece. É culpa daquela pessoa que é mais velha e já entende que não pode fazer essas coisas e continua fazendo. E essas pessoas merecem a cadeia. Então, se isso acontecer com você ou com um colega seu, não tenha medo, se afaste, saia de perto e peça ajuda. E se estiver lhe forçando, lhe segurando, grite, peça ajuda. Não deixe essa pessoa levar você para um lugar sozinho. Exatamente, professor. E toda vez que acontecer alguma coisa semelhante, seja dentro de casa, seja na escola, na igreja ou até na rua, fale para seus pais, né? Comuniquem os seus responsáveis, porque assim a gente pode ter a noção de quem está nos infringindo, quem está mexendo onde não se deve mexer no nosso corpo, que é sagrado e está em desenvolvimento. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, turma, nossa aula de hoje é esse alerta para você e para os seus amigos. Preste bem atenção com quem você fala, com quem você conversa, para não acontecer com você o que aconteceu no vídeo. Aquele vizinho era uma pessoa conhecida, uma pessoa que todos confiavam, mas ele era uma pessoa ruim. E ele foi preso porque a menina foi esperta e ligou para os seus pais e pediu ajuda a eles e eles ligaram para a polícia e a polícia foi lá. Então é isso, não tenha medo, procure ajuda se isso está acontecendo ou se você está vendo acontecer com algum colega seu. Nossa aula estava por aqui e a professora vai mandar um material para vocês desenvolver o desenhozinho de vocês do semáforo humano e levar para a escola, que lá vai ficar exposto para todas as pessoas poderem ver esse trabalho. E os mais bonitos vão ficar lá na Secretaria de Educação. Então, até a próxima aula. Tchau.